está produzindo, ainda está produzindo possibilidades, né? Gostaria de dizer que, assim como se diz já disse, né, o tema o Gabriel, né, na América Latina também foi um pouquinho incomodada, mas acho que ao mesmo tempo que o título é na América Latina, a gente está aqui hoje para discutir contar que não foram médicos, talvez a gente não vai entender agora as comemorações da grande imprensa, inclusive as comemorações acadêmicas, acabam sendo feitos demais, causas mais financeiras, e nesse ponto a gente não sei se a palavra correta, mas é certo que os nossos mais financeiros eu saquei demais, pelo menos eu vou tentar lembrar com vocês, né? Antes de começar, então, eu gostaria de falar um pouco de ler uma pedaço de poesia, enfim, sobre dois termos escritos por autores de 68. Nossa geração teve pouco tempo, começou pelo fim. Mas foi bela a nossa cultura. Ah, moça, como foi bela a nossa cultura. Mesmo com tanta ilusão perdida, quebrada, mesmo com tantos casos de sonho, onde até hoje a gente se corta. Até hoje, o estigma do ano maldito existe, em vez de ódio ou esquecimento, uma recuperação dos seus vestígios, a redação de suas memórias, a decodificação dos seus símbolos, que ainda assombram o imaginário do país. O estigma de 1938 continua intacto, escuro, fechado, como um quarto de falecido luz, onde ninguém ouve entrar para não voltar os passos. Bom, enfim, a minha proposta aqui, embora o tema da palestra que é a guerra das nações, eu acredito que para a gente ter um pouquinho mais de 68 no Brasil, a gente precisa pelo menos remontar ao história do primeiro semestre, em 78, né, vou ganhar ao Instituto de São Paulo, que a pesquisa pesquisa, minha fala é em nome dessa pesquisa, né, como estou apresentado aqui, eu nasci em 78, não vivi. Enfim, eu tentei trabalhar os episódios que mais tem reflexão na mídia, que mais consegue ter visibilidade na coisa, da população, e os principais episódios que se tentou a morte dele comigo, no Rio de Janeiro e mais, a verdadeira igreja é passada em junho, e depois a gente vai ver o próximo acontecimento, nós vamos ver dois episódios em São Paulo, que aí sim, a guerra da Alemanha e o G Congresso de Junho. Então, talvez a gente tenha um pouquinho, pode informar, eu vou animando as palavras, os relatos, né, que eu vou tentar aqui manter no combinado, né, 20 minutos no máximo, vamos lá. Então, como eu falei, e aqui foi lembrado, como eu disse, a simultaneidade e o fato de eu poder em vários países, não só da Europa, né? Não só da Europa, eu já falo, mas na Europa e no Sul, mas vai ser também a repressão chega, né? Vai partir da sua situação, no final da luta, e isso dirigir a situação melhor, né? Bom, passado o episódio da conversa comigo, o pessoal do volta para as universidades, falando das suas reivindicações específicas, e aí o ministro da Educação, o professor Salgado, e ele concorda, né, fala que está recebendo estudantes do diálogo, né, e num contexto já bastante maior de reflexão, nós temos o que chamamos de terrorismo tanto de esquerda quanto de direita, as balanças, enfim, e o PCC, né, comando de casa comunista, tinha integrantes do movimento. Então, o pessoal da filosofia está fazendo um pedaço, começa uma briga entre o pessoal do marxismo e da filosofia, e no segundo dia é morto por um tiro que cai do marxismo por José Caranha. Também durante tribunalistas, não estava envolvido no movimento, mas cantou, parou para ajudar o pessoal na universidade, e o José Caranha é morto.
só que já não tem uma autoria implícita, como a gente viu, por exemplo, no caso do Edson Mendes. Então, a grande imprensa, já nesse começo de pensamento, de expressão maior, eles não tinham como os estudantes são tão perigosos que eles já estão matando entre eles mesmos, né? Então, inclusive, os estudantes tentam dar outra versão ao fato. O Correio da Manhã também, embora já do Rio de Janeiro, mostra, né, que era um terceiro, né, que já estava agindo. Então, não apenas atribuídos como alunos da Universidade da USP, mas no CPC como os estudantes. Primeiro, desejo agradecer o convite para participar deste seminário a mi mujer y en particular al señor Roberto Bianchi, a quien parabenizo de la iniciativa y la programación exitosa de este seminario. Segundo, agradezco a todos los brasileños por mi apoyo. Até agora falamos de maio de 1968, mas em Córdoba foi um ano depois. O primeiro cordobazo foi em maio de 1969 e o segundo cordobazo em maio de 1970. Cuando llegué para México, en Argentina, comentando que participaría también de esta palestra, jugué de lo mío, ¿qué les dice lo que en Argentina, en mayo de 1968, solamente celebramos un grupo de estudiantes de Arlaca contra Ramírez en el Libertador de la Lima. O llamado primero Cordobazo fue un levantamiento popular que aconteció en mayo de 1969. Fue en Córdoba, ciudad industrial organizada en los medios de la República Argentina, llamada la cosa pero justa y la heroica pero combativa. Córdoba es una antigua ciudad de Argentina y sería junto con Buenos Aires o polo cultural en Argentina. Era la primera universidad y como estaba en medios de Argentina, era tenía influencia la colonización que fue en la Argentina del Norte, y aquella que pasaba por Buenos Aires y los del Sur. Combativa, porque Córdoba participó prácticamente de manera activa y explosiva, prácticamente todos los momentos importantes de la vida política argentina. A primera vez, que entiendo, porque en 1918, cuando todos los estudiantes de la otra fase de la llamada reforma universitaria salieron a Roma y terminaron en la propia universidad de Chile, con una universidad que era controlada de lo más oscuro y más reaccionario del nivel institucional, militar y religioso. Por eso también la reforma universitaria tiene por culpa, porque quiere levantar lo más de las universidades, acaba lo mismo y lo realizó la Universidad de Córdoba en ese momento. Participó activamente en la empresa, con los conservadores, participó también activamente en los periodos sindicales de Perón a su segunda presidencia. Y es difícil que en algún paso de la historia argentina, Córdoba no tenga logrado un papel importante. Y la fábrica de la universidad, la revelación de su pueblo, funcionarios públicos, estudiantes en algunas solicitadas de diversas facultades en la Universidad Clínica, marchaban en un combatiente simple o poco, que salía de sus casas y se sumaban por una que ya estaban haciendo las ciudades con cartas y banderas. Realmente empezó a aparecer a provocar la guerra. Fue el 29 de mayo, un día antes de la Guerra General Nacional declarada por las centrales sindicales nacionales, y que en Córdoba comenzó un día. A Greve General estaba convocada para el día 30 y en Córdoba a Greve comienza el día 29.
Las columnas populares avanzaban y las fuerzas represivas, en este momento principal determinadas para defender, comenzaron a retroceder. No hubo manera de crecer y contener tanta roca acumulada. Las fuerzas policiales retrocedieron, se dieron paso, y los que no desertaban fugían y estaban rodeados, paralizados o sin actuar. En muchas esquinas de ruas aparecían hogueras alimentadas de roca y esperanza. A tarde, a final de la trayectoria tocó con la roca. La dictadura hablaba y la tierra del cielo. Era como una gran fiesta india. Campos, barricadas, hogueras, danzas de grito de Bolivia. Se va a acabar la dictadura militar. Nunca hubimos tanto orador improvisado. Cualquier lugar un poquito más alto era un banco donde se subía, se impulsaba y se agitaba. A 5 de la tarde, exactamente a 5 de la tarde, para restaurar a orden, pues el ejército salió a Rúa y ocupó a la ciudad de Contarque y militares. Un general de Charrería Moña, que como dice el cultural ayer, subió al río sin hacer ningún disparo, llamado Calcaño, comandó a tropas y ganó una batalla contra un poco de Salvador. Fue exactamente el 29 de mayo de 1159 años, después que el primero gobierno vasco fundó el ejército argentino. Era un enfrentamiento muy desigual. O manifestantes, conscientes de que se había llegado a un límite, retrocederán y se dispersarán. O número de muertos y heridos nunca cesó de diferencia. Fueron decenas de muertos en miles de detenidos. A revuelta fue sofocada. Mas la dictadura recibió un golpe, lo que no consiguió se reforma. Y el poblado se generalizó como forma de lucha por demandas económicas, contra la injusticia y de la democracia a lo largo y a lo largo del país. Vivíamos en el siguiente segundo colosio, y después de muchas pobladas o fin de este periodo de literatura. Aconteció un momento internacional de agitación y movimientos y protestas sociales en todo el mundo. Durante el seminario ya se paró todos los pasos que influenciaron los marcos internacionales, mas no debe entender o determinar o principal motor comprobazo fueron las condiciones internas de Argentina en este momento. No fue honesto, fue una lógica principal. No es fácil compararlo con los fatos de Brasil. Aquí aún una dictadura de políticos y militares tenía comenzado en 1964. Cuando simultáneos para la guerra, que se siguió polémico y que terminó con la lucha. Mas la salida para una democracia muy moderna, que nace con Campos, Perón e Isabel Martínez, no terminaría. Ahí comienza el verdadero camino de la celebración. Otra ciudad, esta vez de nombre Videla, instauró a más rica dictadura de todo el tiempo en Argentina. A partir de su a raíz de la Rúa, el ejército no corbado fue lamentablemente o primero reino en campo de las Fuerzas Armadas para recibir los juegos intermediarios. Ninguém fez profecía de Córdoba, ninguém lo imaginó. Nació la profundidad de una sociedad que no soportaba más tanta injusticia, mas pareció que era un sueño de multidores. Fomos derrotados. Sí, fomos derrotados. Mas las luchas populares van siempre en este camino y nunca son totalmente derrotadas. Cada derrota se media a luchas siguientes. Podemos avanzar por debajo desde diferentes ángulos y desde diferentes posiciones políticas. Podemos aumentar los índices de organismo consciente o cuántos pasos internacionales influenciaron ese levantamiento popular. Mas ninguém puede decir que Argentina volvió a ser soberana. Y vale recordar, para terminar, porque Esteban Echeverría, un patriota argentino lo que de independencia, dice sobre la democracia política. La libertad, como el gigante de la fábula, recobre cada caída de un muerto espíritu,
la tempestad en la carga y el martillo de la divisa. Muito obrigado. 1940. Então, eu quero saber da relação entre marxismo e movimento estudantil. Você está falando com uma pessoa que, por acaso, foi educada dentro dos princípios anarco-sindicalistas por refugiados espanhóis que migraram ao México. E como desde pequeno a gente trabalhou com eles, por isso talvez também seja o editor, porque ele era editor e a gente desde muito pequeno trabalhou nos talleres da imprensa. Todos eram anarquistas da comuna de Uruguai, enfim. E nós éramos muito aborrecidos pelos comunistas. Então, não sabíamos, na verdade, muito de marxismo. Sabíamos que a esquerda se brigava o tempo todo como campo de gatos. E, naturalmente, numa grande conflito destes com Cuba, a Revolução Cubana de 1959, só uns quantos anos atrás, enfim, a esquerda no México, que naquela época era proibida, entrou e teve um discurso forte, poderoso, que influenciou. Mas eu acho que a classe média, que deu corpo e substância e que recebeu a censura começa com a ensino. Essa, a terça-feira sangrenta, isso está tudo nos jornais, inclusive fotos, a revista do Campo Francês, o Correio da Manhã de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Veja, todos eles, né, a censura da Constituição brasileira, todos eles. Está percebendo? Aí é por isso que o governo ameaça tanto assim, justamente porque ele está modificando tudo. Então, inclusive o número de populares mortos tem aí uma que está anunciada na imprensa de 68. Inclusive a foto, indigna a população, né? Porque as fotos estão ali, estão estampadas na primeira página no jornal. Minha pergunta para o professor Ehrenberg poderia ser chamado de Gutenberg. Ele nem inventou a frente, nem olhou a cara. É o seguinte, é uma das oportunidades que a gente fala sobre arte nesse período. É o seguinte, o livro de arte literária, que é a compilação da correspondência do Gil, em que ele migrou para os Estados Unidos, ele diz que aqui é chato porque não tem ditadura. Então, não tem que se criticar muito. Ontem, no último filme francês, os estudiantes da Universidade passaram muito cartaz. Na época, eu percebi um trabalho de arte, tinha unidade. Então, acontece isso. E nessa época, houve esse conversa de obras. Aqui em São Paulo, em 70, a crítica literária da Universidade de São Paulo chamou a geração de poetas de geração criminosa. Eu queria saber, o professor falasse um pouco dessa relação desse período com a arte, e, por exemplo, esse período criou, formou a criação de, por exemplo, do Domingos Meirelles, que está na Globo, ele tinha máquina de escrever o Ivete. Quando a história volta em 64, ele passa por jornalismo. Então, seria isso. Um pouco de arte e nós não temos. O biógrafo na época era o avanço tecnológico mais extraordinário possível. Era portátil, era limpo, tinha algumas máquinas, a Xerox ainda não aparecia. Então, era como a internet de hoje em dia. Então, na verdade, o que eu tentei fazer na palestra é primeiro que um evento desse tipo nunca na vida toda. Eu não somente falei dos eventos, para isso eu preciso. É um pouco de detalhe, porque essa sociedade se pode imaginar um caminho político que imagina a revolução. Digamos, a revolução da globalização tem uma componente tecnológica que nem conscientiza os anos 62, como podíamos dizer. Não é previsível
vocês saibam o que aconteceu nos 87 anos. Eu não sou muito logista, é verdade, mas o que a gente faz quando é convidado para participar de uma turma, e a gente lembra, e na verdade está também a reconsiderar o que está acontecendo. Eu gasto de tentar convencer as pessoas que talvez a América Latina exportou mais ideias para o resto do mundo, não que o resto da Europa, que não explicamos o resto da Europa. Isso é uma coisa muito importante porque as proporções são diferentes. A Amsterdã hoje já tem 800 mil habitantes, a China tem 450 milhões de habitantes, né? Então, a proporção tem um tudo isso tem que ter perspectiva. E a sua globalização, eu acho que uma certa ordem estava já acabada. Com 68, que todo mundo vive, mas não tem uma coisa que pode que eu digo na anterior. Eu aconselho porque o homem está sendo já debilitado, caiu. Nesse momento que começa a entrar o outro, agora essa globalização tem boa globalização. Eu acho que a globalização é fantástica. Eu acho que conhecer mais pessoas, viajar, compartilhar conhecimento, é fantástico. Mas a outra da moeda é realmente agora os pais, os filhos, são pais também, tem dois filhos que são avós, o pai, e para ativar essa conservada, deixar um espaço para desenvolver a outra eu ajudei muito a democracia. Mas não estou feliz, nem tenho falando do ano 68, justamente no episódio do que nós temos aqui, com mais de 68, comemoração dos 40 anos, enfim, a gente vai e começa a perceber como se faz tudo em 68. Então, nas ocupações que eu assisti pela televisão no aluno que veio essa canal né? E o que me preocupou um pouco era o tanto que tinha início de 68, né? E uma questão que, assim, estamos né? Eu vou falar a redução estatal como em 68, né? E é uma proximidade com o que aconteceu em 68. Então, enquanto professor e historiador, hoje, o próprio, enfim, eu acho que a gente consegue entender mais o 68 exatamente o que a gente está próximo, distante. Enquanto estudioso, eu acho que a gente tem muito distante do 68, o ano passado, Eu estou falando mais da realidade do que a ponto de que a gente